E é isso aí, meus amores, voltamos, segundo bloco, no Camarim com Camila Cléo, itinerante, no Armazém de Baco. E agora falaremos um pouquinho sobre a harmonização de queijos e vinhos. Inclusive, um abraço para o Homero, já estive aí na adega do Homero, ele me ensinou muito a fazê-lo e eu gostaria que o Vagninho explanasse um pouquinho sobre isso. Claro, a harmonização, o propósito dela, né, é que você extrai o melhor do vinho que você está bebendo e, claro, da comida também, né, que o acompanha. De qualquer forma, tem algumas teorias, né, em relação à harmonização que a gente, até de certa forma, acaba discordando um pouco. Mas isso é minha opinião e, claro, cada um tem a sua e deve ser respeitado. Mas essa questão de você colocar, né, o alimento na boca junto com o vinho e você ter a percepção que aquilo ali está harmonizando ou não, isso para mim não faz sentido, porque uma vez que você coloca o alimento e o vinho junto na boca, eles acabam... você não tem a sensação daquilo que você está sentindo, né? Você sente um bolo na boca e papilas aquilo não mim, conseguem. não faz sentido. Nosso cérebro não tem o condão de separar o joio do trigo. O vinho fica... Você acaba não sentindo o vinho, você não sente a comida, porque o interessante é você sentir a comida e sentir o vinho. Eles se encaixam a partir do momento em que você degusta ambos, mesmo de forma separada, porque assim você tem a percepção que o vinho pode ganhar com a comida e vice-versa, não necessariamente precisando você colocar os dois na boca. Você pode mastigar, né, o queijo, sentir o queijo, exatamente, amarelo, porque você mais tem, branco, mais curado, e você tem um resíduo, né, não só do vinho e também do alimento. E esse resíduo, quando o vinho ele entra, já dá para você sentir se aquele vinho ficou, né, ganhou com o alimento ou não. Não precisa necessariamente colocar os dois na boca e, né, ter essa sensação que para muitos é desagradável. Então se você fala isso para uma pessoa, às vezes ela fala, poxa, mas isso para mim não combina. Não combina, prefiro, entendeu? Consumir o queijinho, senti-lo, depois eu ingiro o vinho, para sentir ali a cadência de ambos, né, na minha língua. Porque, exato. Não é? E é claro que, como eu falei, né, isso deve ser respeitado para aqueles que pensam de outra forma. Claro, né? Isso é uma opinião minha. Unipessoal. Vagninho, me conta aí, fale para o pessoal, os leigos sobre os queijos e os vinhos. Depois nós falaremos um pouco sobre o seu evento, que é exatamente para isso, para nos mostrar essa sensação única. O que você daria de indicação para os leigos? Qual o tipo de queijo? Qual o tipo do vinho? Se é um queijo branco, se é um vinho branco, qual queijo encaixaria? A gente tem aí, são 7 tipos de queijos, né? São classificados aí. Você tem os queijos moles, né? Você tem os queijos frescos, você tem os queijos semi-moles, você tem também os queijos duros. Os mofados. Os mofados, isso completando, né, os 7 tipos aí. Porque nessas variações você tem as subvariações. E aí, né, a gente não precisa necessariamente adentrar nisso. Suaves, e logicamente você tem que prestar atenção em relação à textura dele. Os queijos moles e semi-moles normalmente se harmoniza com vinhos brancos. E aí, conforme a intensidade dos vinhos ou dos próprios queijos, né, eles vão mudando, a intensidade do vinho também vai mudando ou vai aumentando. O queijo que ele é de pasta mole, né, um queijo já mais leve, o vinho branco ele tem que ser leve. Então, a partir desse momento em que essa intensidade de gostos, né, vai se aumentando, você vai aumentando a intensidade do vinho também. E quando ele vai chegando numa textura um pouquinho mais firme, com mais sabor, com mais intensidade, você vai migrando. Você pode até, nessa passagem, em alguns aspectos, em alguns tipos de queijo,
harmonizar com vinhos rosés, mas o mais aconselhável, a partir do momento em que ele começa a ficar um pouquinho mais duro, você também entra, também não, você passa a entrar nos tintos. Mais tanino? Isso, com um pouco mais de tanino, mas assim, a intensidade desses queijos também, conforme você vai entrando, né, nessa ala aí dos queijos mais duros, quanto menos duro ele for, menos intenso tem que ser o vinho na questão dos taninos, da concentração e de estrutura. Gente, é uma então, arte, vocês estão escutando? Exatamente. E tem muita gente que fala, não, mas o queijo vai qualquer queijo com qualquer vinho, né? Isso talvez seja até uma dificuldade para as pessoas terem acesso a essas informações, talvez, né? Vocês vão descobrir um camembert, que é o mofado francês, e o provolone, o gorgonzola é o italiano, o roquefort é o... O gorgonzola é feito com vaca e o roquefort com ovelha. Com ovelha, exato. Eles já são queijos de difícil paladar para algumas pessoas, né? Que dirá, de repente, se ela colocar um vinho com bastante tanino. Eu já ia adorar, porque eu gosto do que é forte. Aí nós temos um pequeno adendo. Adendo em relação aos queijos de mofos, né, ou os queijos mofados. Porque aí. O vinho já é fermentado, é um mofo também, né, gente? Vocês concordam comigo em casa? Se a gente for entrar na questão mesmo. Na verdade, esses queijos, eles têm o quê? Eles são ricos em umami, que o umami é um dos 5 sentidos aí que você tem, né, que é o doce, o ácido, o amargo, e o umami é um deles, né, que fica mais ou menos na parte interna da língua. No começo é o doce e depois vem o umami. E o que mais você sente em relação ao gorgonzola é isso combinado com a intensidade do sal. Então você tem um queijo salgado e com riqueza em umami. Quando você tem isso, os vinhos que são muito ricos em taninos, eles podem brigar com esses queijos. Então, o que a gente sugeriria nesse caso? Um vinho com muito mais intensidade para contrapor essa textura, né, que acaba ficando, que seriam os vinhos fortificados, que é o caso do Porto. Não sei se vocês já, ou no caso você... Eu consumo Porto para abrir a digestão, acaba tomando um pouquinho mais, aquele cálicezinho bom. Experimenta o gorgonzola com o próprio Porto. Exato, é o que nós fazemos. É a combinação quase que ideal. Aí você tem também os late harvest, né, que são os vinhos de colheita tardia. Tem os vinhos, são os sauternes, que são produzidos, né, em Bordeaux, na França. Esses vinhos têm um fungo também chamado Botrytis cinerea, que as uvas elas acabam sendo afetadas por esse fungo e você tem um vinho de bastante intensidade ali. Ele é um vinho, né, branco, mais doce. Então você tem esse contraponto em relação ao salgado, mas também a intensidade do vinho, porque esse vinho ele preenche bastante a boca, né, ele tem bastante concentração, que é o que precisa para esse estilo de queijo. Perfeito. E agora, claro que o Vagninho ia realmente fazer uma oratória perfeita para vocês, como já o fez nas outras vezes em que viemos aqui, e deixo o programa na caixa de informações do YouTube, ambos, este e o terceiro, tá bom? Para vocês acompanharem, saber o que é vinho verde, o que é vinho rosé, quando tomá-los com a carne, com frango, ok? Mas agora, conte-nos tudo e não nos esconda nada sobre o próximo evento. Eles fazem eventos bem bacanas, esse vai ser de harmonização. Conte-nos tudo, Vagninho. Na verdade, a gente selecionou, né, alguns queijos aí, a gente teve essa missão, né, de escolher os queijos, porque a gente contatou várias queijarias e a gente selecionou os queijos de acordo com o que a gente acha, né, ideal para esse tipo de evento. Porque você tem alguns queijos que eles acabam tomando, né, o paladar, até em função da própria casca, e isso provavelmente seja
ou não seja benéfico, né, para harmonização em relação a alguns vinhos, e quase todos. Então esses queijos a gente acabou deixando um pouco de lado e focou naqueles que podem eventualmente harmonizar com os estilos de vinhos que a gente vai selecionar lá. São ou quantos? Que a gente já selecionou e vai colocar lá. Quantos para o público saber? Vamos colocar aí de 15 a 20 tipos de queijo. Só que aí a gente selecionou dos queijos moles, que a gente já tinha colocado, de pasta mole, até os queijos mais duros, mais intensos. Então a gente vai colocar os queijos mais leves no começo do evento, ou no local do evento, fazendo, né, um caminho para que se percorra e chegue até o mais intenso. Porque se você degustar o mais intenso primeiro, você vai matar, e é o mesmo caso dos vinhos. Exatamente. Então, fazer isso com os queijos para que as pessoas, nessa sequência, degustem e aproveitem melhor de cada queijo que ali está ou será exposto, né? Para quem já gosta, já tem esse hábito, é um prazer a mais, né? Um deleite. Para quem não sabe, é um aprendizado. Então eu digo que vale muito a pena para aprender-se ou apenas deleitar-se. E essas queijarias, Wagninho, conforme você havia me dito nos bastidores, são artesanais, pequenas? Como é que é isso? São, Isso dá mais encanto, né, gente? Vocês concordam comigo? Concordo. Bate aqui. Como é o caso dos vinhos também, porque, olha, o queijo, por isso que são dois companheiros aí inseparáveis, né? Tanto a questão de produção de um em relação ao outro são muito parecidos, né? Porque a queijaria, se ela tem uma produção muito em larga escala, provavelmente o queijo não seja bom. Isso acontece com os vinhos também. Então a gente foca em pequenos produtores em relação a vinhos e em relação aos queijos também. E essas queijarias artesanais, elas têm um portfólio de queijos, ou inclusive queijos premiados lá fora, né? Então a gente tem que focar nessa linha, né, de produtos, porque é só assim que você vai oferecer qualidade. E você tem aí uma falsa impressão, né, que às vezes o consumo desses queijos mais corriqueiros, eles, em relação ao preço que se paga para esses queijos mais de produção menor ou queijos mais específicos, eles são equiparados. Então é bom pesquisar, é bom conhecer esses queijos, porque você vai estar comendo um queijo melhor e pagando talvez a mesma coisa. Exatamente, paritário ali, ó, paralelo o valor. E realmente você está numa situação familiar, de repente, às vezes você não sabe, mas todo mundo participa ativamente da produção desse queijo, é muito bacana isso, né? E vou um pouquinho mais longe, muitos queijos importados que são importados aqui para o Brasil, né? Em relação à qualidade desses queijos, não tem comparação. Lógico, tem muitos queijos bons que vêm para cá, mas aí são muito mais caros. Esses queijos que eu até comentei em relação à produção, que é grande, né, em larga escala, que vem para cá e que é tido como queijos, né, de alto padrão, em relação a esses queijos não fica nada a dever, pelo contrário, são esses que a gente até sugere, são melhores. Então, são produtos de excelência que a gente tem aqui e a gente às vezes não dá o devido valor. Exatamente, então esse evento será o evento. E, claro, deixaremos as marcas para vocês, quem não for lá visitar, curtir essas iguarias, né, Wagninho? Sim, vai ter todo barulhinho para todo mundo. Vai ter também um chefe de cozinha que está sempre aí com a gente, né, fazendo os jantares aqui, que é o Irã. Ele vai fazer alguns finger food, né, com alguns queijos, com algumas combinações. Então isso também a gente vai apresentar lá, eles vão passando, né, esses finger food para as pessoas consumirem os queijos e perceberem esses produtos em combinação, né? Então isso também vai fazer parte aí. Muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Wagninho, considerações finais? Considerações finais a gente convidar todos aí a
a estarem, né, no Festival de Vinhos e Queijos Artesanais, porque provavelmente esse seja o único evento que a gente faça, né, esse ano aí, e a gente não está economizando na questão de qualidade, não só dos queijos, como também dos vinhos. Então a gente vai ter vinho lá de realmente alto nível aí. Então, para as pessoas conhecerem, né, conhecerem os próprios, não vou dizer produtores, porque alguns produtores não estarão presentes, mas os representantes, e que eles forneçam o máximo de informação que aqueles que porventura tiverem interesse aí. Muito bacana, será um sucesso. Wagninho, muito obrigada por receber a minha produção. Eu obrigada. Que agradeço mais uma vez. E a gente está aqui sempre de portas abertas aí. E nós viremos, né, gente? E para todos aí da TV Nova Serrana aí. Perfeito. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau! Um abraço.